Pessoal, muito boa noite. Eu sou o Júnior Buranello, psicoterapeuta. Gostaria de convidar você, a ficar nesse vídeo até o final. Hoje, mais uma quarta-feira especial, no qual nós vamos trabalhar assuntos importantes, visando sempre a recuperação, a manutenção familiar, objetivando a recuperação da dependência química desse seu ente querido que sofre por conta do uso abusivo de álcool e drogas. Mais uma vez, pessoal, eu convido você a se inscrever no canal, você que ainda não faz parte dessa família, do Júnior Buranello, a estrela da manhã, nossa comunidade terapêutica, que vem salvando muitas vidas. Convido você também, a me seguir lá no Instagram, tá? Júnior Buranello, psicoterapeuta no Instagram, e no TikTok, Júnior Buranello 83. Pessoal, vamos lá, vamos dar início aos trabalhos. Mais uma vez, sempre agradecendo o pessoal que me acompanha, as famílias. E hoje o tema é voltado para o processo de reinserção social. Nós precisamos se atentar a este tema porque é um tema muito peculiar, muito importante, porque muitas famílias, muitas das vezes, acabam não entendendo o seu papel dentro desse processo e a importância que ela exerce quando nós falamos de recuperar esse seu ente querido. Ontem mesmo, na segunda-feira, nós fazíamos um trabalho que nós estamos desenvolvendo na Estrela da Manhã, diretamente com as famílias da comunidade, para entender a dinâmica. O que muitas vezes acontece nesse contexto todo é que a família, ela subentende que ao deixar o seu ente querido dentro de uma clínica, você que tem um parente, algum ente querido, esposo, pai, filho, que está dentro de uma clínica, muitas vezes a família eleva o seu nível de esperança de que ao colocar o seu ente querido na clínica, todos os seus problemas se resolverão. E não é assim que acontece na realidade, porque a pessoa ainda vai apresentar desvio de personalidade, ainda vai ter alguns comportamentos inadequados, vai ter desvio de caráter, e tudo isso não se resolve com o tempo de tratamento apenas 6, 9 meses. Isso faz parte de um processo evolutivo desse ser humano, Isso até para vocês entenderem, que muitas das vezes, quando esse paciente sai, às vezes as pessoas cobram demais dele, e imaginando que ele tem que ser perfeito. Olha, eu vi que você fez algo errado ali, você vai usar droga. Nem tudo é sobre a droga. Nós sabemos que o resultado final dessas pessoas que porventura sim tiveram que passar por um processo de internação foi por conta do abuso excessivo do uso de drogas e álcool. Mas toda a sua doença, a evolução dela, começou aonde? Nos comportamentos disfuncionais, nas mentiras, nas manipulações, na arquitetação de histórias, manipulando situações a seu benefício, comportamentos irresponsáveis. E essa é a base, essa é a estrutura, é isso que precisa ser atingido. E isso, famílias, exige tempo. Por isso que a pergunta básica, quando eu falo nesse processo de reinserção, a família entende o seu papel aí, você vai ter que estar presente também nesse momento, entendendo que vocês agora, como a família, é a extensão da clínica, na base de cobrar comportamentos funcionais, na base de exigir responsabilidades, de exigir cobrar os horários, disciplina com medicação. Essa é isso que a família precisa exercer agora. Você, mas eu vou manter ele dentro de uma bolha, Júnior? Não, peraí, deixa eu explicar para você. Nós temos os períodos críticos. Os 3 primeiros meses pós-tratamento são meses que necessitam de uma atenção redobrada para não existir recaídas. Esse ser humano, ele ainda é muito frágil, ele ainda não entendeu, ainda não fez uma leitura dinâmica daquilo que ele precisa fazer nesse novo ambiente externo. É tudo muito novo, é uma pessoa que está ali dentro das suas vulnerabilidades, reconhecendo um ambiente que ela já conhece, mas agora ela está tentando viver de uma outra forma. Como me recuperar onde eu adoeci? É a velha fórmula, do recomeço. Agora eu preciso me recuperar
muitas das vezes no mesmo ambiente adoecido, tóxico, de círculos de amizade, trabalho, família, né? Aquela família toda disfuncional, que os tios bebem no final de semana, reúne a galera, mas como que ele vai se recuperar agora? Então, se você entende a doença do seu filho, do seu esposo, você vai se abster de estar nesses lugares, você vai se abster e tirar a cerveja da sua mesa. Tem pais que falam assim, mas eu não vou fazer isso. Tá bom. Tá bom. Se você não pode tirar uma bebida do seu contexto social, entendendo que o seu filho tem um problema sério com bebidas e drogas, você não entendeu nada sobre o que é recuperação, né? A família faz parte desse processo. Ou seja, vamos colocar ele de novo em risco? Para que ele... mas ele precisa ter o entendimento. Tá, mas vamos dizer que ele ainda não tem, né? Como eu disse, o processo, ele é longo, né? É uma longa jornada a ser percorrida. Ele ainda vai visitar lugares que ele vai ter que passar por essas dificuldades aqui no mundo externo, né? Dentro da clínica ele está preservado das zonas de uso, ponto. É apenas para ele criar uma consciência plena. É apenas para ele desintoxicar a parte física. As respostas motoras, coordenação, respostas cognitivas melhorarem, para ele começar a desenvolver as suas funções executivas e melhorar o seu condicionamento cerebral e respostas emocionais. Mas isso, dentro de um processo complexo, que é a dependência química, não acontecerá da noite para o dia. Então você, familiar, exerce um papel importantíssimo nisso, que é a extensão daquilo que a comunidade terapêutica vinha desempenhando com o seu ente querido. Como eu falei, estipular regras, normas e condutas a serem exercidas, estipular limites, não aceitar qualquer mentirinha como se fosse normal, entender essa dinâmica, né? E aí eu falo para você que passa por um processo de recuperação, que passou por uma clínica, por exemplo, e para vocês familiares entenderem, que é o seguinte, tem que ter a construção dos pilares que sustentarão essa recuperação. Papel importante, a família como base. A família como base. E depois a gente se estende para amigos de bem, trabalho, grupos de apoio, espiritualidade, que é a sua questão religiosa, que isso é o particular de cada um, né? Pessoa a pessoa, entende? Então são as bases, as estruturas que alicerçarão esta base de recuperação. Essa estrutura, que é o seu emocional, que é a construção desse novo eu. Então essa pessoa ela primeiro precisa se autopreservar. E a família agora, estendendo a sua mão, ela vai auxiliar esta pessoa nesse processo de familiarização com o ambiente externo. Então a família precisa entender o seu papel e a importância. Se você aceitar qualquer tipo de situação na sua casa, obviamente que vai ficar muito mais fácil ele viver uma recaída do que viver a recuperação. O que dificulta muito nesse processo todo é a família não entender a base dessa estrutura que começa por ela. Tá? Então é importante cobrar desse ser humano, é importante estipular limites, é importante você dizer aquilo que ele não quer ouvir, né? Dizer alguns nãos, que muitas das vezes dentro desse contexto da doença, você entrou num jogo emocional que você tem dificuldades de se posicionar. Uma coisa que acontece muito, né, é que em virtude desse ser humano passar por um processo de internação, ele joga uma alta responsabilidade sobre a família, de que a família tem que exercer e proporcionar tudo para ele, ou seja, a volta tem que ser como uma recompensa. Afinal de contas, eu passei numa clínica internado 6 meses, 9 meses, e agora eu preciso de você, que vocês façam tudo por mim. E não é assim que funciona, né? Preciso de um celular novo, eu preciso que você libere o carro para eu ir buscar e correr atrás de emprego, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de roupa nova, tênis novo. Não é assim que funciona. Não. Volta tudo, que tem algo errado aí. Esse movimento é de você alicerçar ele com uma estrutura de
com uma estrutura de apoio e não execução, não de fazer tudo por ele. Você apoiar não é fazer tudo pelo outro. Ó, estou te auxiliando aqui, né? Estou disponibilizando para você, né? Um quarto, comida, roupinha lavada, comida quentinha, né? Posso te levar onde que você precisa ir. Você vai levar currículo? Vou te levar, o pai vai te levar, a mãe vai te levar, né? A esposa, eu levo você, vamos lá, vamos acompanhar, supervisionar ele. Não pode sair liberando, porque nem todos, a grande maioria não sabe ainda lidar com essa questão da liberdade. E você impondo essas condições, você estará exercendo um suporte importante para que ele não se coloque em situações de risco. Muitos querem a liberdade, mas não entendem o que é ser livre, de poder realmente escolher, de tomar decisões. O seu poder decisório está afetado, foi afetado, a sua parte cognitiva foi muito afetada, sofreram prejuízos por conta do uso abusivo de substância. E agora a reorganização e a estruturação junto com a família faz parte desse processo. Então, não caia nesses jogos, nessas chantagens emocionais também, de eu, afinal de contas, eu me recuperei, então você me deve isso. Vocês não devem nada. Como famílias, vocês fizeram aquilo que deveria ter sido feito, proporcionando, objetivando a recuperação dele. Agora é parte dele, da autorresponsabilização, também assumir a responsabilidade sobre a vida dele e sobre tudo aquilo que virá dentro das escolhas que ele for fazer. Tá? Vocês estão ali, ó, alicerçando essa estrutura que ainda está frágil, que ainda não tem todas as suas raízes bem postadas, que precisa sim, né, de direcionamentos. E vocês têm todo o direito e dever de fazer, né, de tomar atitudes e auxiliar esse seu ente querido. Pessoal, mais uma vez gostaria de agradecer a participação do pessoal. O pessoal sempre comenta, tira dúvida, né? Vou deixar o meu WhatsApp aqui para quem quiser informações sobre atendimentos particulares também eu faço, tá? Sempre visando a recuperação da família e do seu ente querido que sofre com a dependência química. E para que vocês possam também estar tirando dúvidas, mandar dicas de vídeo, estou sempre à disposição, tá? Uma ótima noite a todos, que Deus abençoe e até semana que vem.